E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou de volta aqui com mais um conteúdo para você. Se você tem assistido os vídeos, você tem visto que eu tenho trazido algo novo aqui para o canal. Eu vou falar com você que está super ansioso, que está numa correria muito grande na sua vida, que está precisando de uma palavra, de um pare de ficar ansioso. Eu sou muito ansiosa. Eu já contei, já compartilhei com vocês aqui no canal, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu sou muito ansiosa, né? Desde que eu era criança, eu me lembro de ser ansiosa. O que me fez ser assim, eu não faço ideia. A gente sempre atribui as coisas ruins da nossa vida a traumas, ao tratamento que as pessoas nos dão. E eu não fui lá uma criança muito tranquila. Uma infância bem difícil porque eu era rejeitada pelas crianças da escola, porque eu usava um óculos, eu tinha os dentes bem salientes. E eu acho que foi por isso, né? Não dá pra gente saber. E eu me lembro de ficar uns 2 anos na escola sem companhia alguma. Sozinha. E não sei se foi isso que me tornou uma pessoa ansiosa. A gente não sabe, né? Precisaria de um psiquiatra, um terapeuta para analisar isso. Ou se é algo de mim mesmo, do meu gene, né? Meu DNA, não sei. Pode ser que sim. Isso na minha vida adulta ferveu, né? Então eu precisei procurar ajuda médica. Eu já contei isso em algum momento aqui no canal. Não quero ser repetitiva, mas eu quero falar para vocês sobre a minha experiência com a ansiedade, né? Eu tratei, cuidei, depois que eu tive uma depressão. Depois dessa depressão eu comecei a ir atrás de um médico, ver o que era e tal. Tomei remédios, ainda tomo remédios, numa dose bem pequena do que eu já tomei antes, para a glória de Deus, né? Eu creio que Deus tem cuidado de mim durante todo esse período. E para mim, tudo que é novo e tudo que é complicado, eu fico ansiosa, né? Mesmo medicando, me tratando, em terapia e tal. Quando eu vou fazer algo novo, quando eu vou fazer algo que eu não estou acostumada a fazer. Agora, por exemplo, nós fomos viajar e eu fiquei muito ansiosa no dia da viagem, né? Nós estávamos indo. Não fiquei antes, fiquei na hora de ir. E eu não fico só, estou ansiosa, eu fico bem mal. Eu fico assim com a minha cabeça a mil ideias, 1000 pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? Então, isso é uma coisa minha que eu tenho orado e pedido cura a Deus, né? E creio que aos poucos o Senhor tem me libertado. Estou muito melhor hoje do que eu estava há alguns anos atrás. Foi uma fase muito difícil da minha vida e que eu sempre digo que eu tenho um coração grato sobre isso, porque eu sei que eu aprendi muito, eu cresci, eu amadureci. Muitas coisas que eu achava importantes não acham mais. Muitas coisas que eu não achava importante agora eu acho muito importante. Então, assim, muitas coisas mudaram na minha cabeça. Eu me mudei demais por causa disso. Por causa essa crise que eu tive. E tudo isso, gente, gerou o retorno a escrever, o retorno a ilustrar, né? Durante anos eu parei de ilustrar. Falei, não, eu sempre quis fazer um livro, ilustrar um livro, não escrever mesmo, mas ilustrar livros. E eu desisti disso. Eu tinha feito alguns cursos, tentado fazer outros e desistia. Eu falava, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Isso está fora do meu alcance, porque eu sempre tive que trabalhar. Eu nunca fiquei sem fazer nada, esperando a ajuda do meu pai.
Eu sempre fui atrás, meu pai sempre me supriu, claro, sempre foram ótimos pais, mas eles também me ensinaram que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que correr atrás das minhas coisas, né? E assim foi a minha vida. E eu tinha na minha cabeça que eu não podia ser ilustradora, e eu fui fazer uma faculdade de design gráfico, porque eu sempre gostei de desenhar, mas eu não. Era o mais próximo que eu tinha também da ilustração, né? Só que a gente acaba arrumando um emprego e ficando naquela área. Eu, eu, eu trabalhava na área de marketing, né, das empresas, então fazendo a parte de designer, então era tudo diagramação, criação de layout e tal. Então, eu meio que apaguei esse sonho. E nessa crise que eu tive de ansiedade, né, esse período em que eu não melhorava, que eu ficava sofrendo, né, e não havia remédio que resolvesse minha situação, o Senhor despertou o desenho. Eu voltei a desenhar. Eu voltei a desenhar, colocar aquela criatividade em prática, porque a pessoa que é criativa, como é o meu caso, é o caso do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, nós somos muito criativos, nós precisamos criar. É algo assim que se a gente não cria, a gente fica chateado, sabe? É isso mesmo, a gente fica frustrado. A gente precisa estar sempre criando. E quando eu voltei a criar, começou a acontecer uma cura dentro de mim, eu comecei a melhorar. E aí, com isso, eu comecei a fazer cursos e Deus me deu a direção de escrever livros. Eu nunca pensei em escrever, só pensava em ilustrar. E comecei a escrever, e escrever histórias. Anos depois nós estamos aqui, e eu tenho um livro recente, chamado O Tempo Preciso. O Tempo Preciso. Essa é a capa do livro. Ele é um e-book, tá? Que tá lá na Amazon do Kindle. Você pode ler esse livro pelo seu celular. É só você baixar o aplicativo Kindle e comprar o livro. O livro está por R$14,90. E esse livro, gente, ele tem o personagem do André, que é um menino ansioso. O André só tem 15 anos. E a gente sabe que a ansiedade, ela tá aí em todas as fases da nossa vida. Como eu falei, desde a minha infância eu sou ansiosa. Mas o André, ele passa por essa crise que eu passei aos 40, aos 30 e pouco, né? Na verdade, 30 e muitos, ele passa aos 15. E tem um pouquinho, gente, um pouquinho do que eu passei nessa história. Só um pouquinho, não é? O André é só um pouquinho do que eu passei. Eu não trouxe assim tudo igualzinho, claro que não. Ele é outra pessoa, ele é outra personalidade e cada um tem um jeito diferente de ficar ansioso, de viver o transtorno da ansiedade. Não somos todos iguais, né? Vai depender muito do que te cerca, daquilo que passa pela sua cabeça, daquilo que você acredita. Eu só sei que eu escrevi essa história com esse personagem para que, se você estiver passando por isso, você vai, com certeza, se espelhar. E outros personagens com outras situações. Não é todo mundo que lá passa pela mesma drama do André. Mas nós temos uma garota que nem sabe, mas ela precisa entregar o coração dela de verdade para Deus, confiar, né, que Ele tem o tempo certo para tudo. Nós temos uma menina que se sente rejeitada pela família, as outras histórias às quais você pode se identificar. Eu sei que esse livro foi escrito durante um ano. Eu pensei nele por um bom tempo e eu só consegui escrever ele, terminar ele em 9 meses, mais ou menos. Foi o tempo que eu levei para terminar ele. E eu não sabia, eu precisava, eu tinha as ideias, eu tinha o roteiro, eu sabia o que eu queria falar, mas eu não tinha ainda o final, eu não tinha o meio, a trama completa, eu não tinha. E Deus
E eu disse ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não consigo fazer. Em meio a tudo isso, eu tinha a minha casa, eu tinha meu marido, minha filha, trabalho, que eu faço freelancer, né? Eu tinha também a igreja, eu tinha vários compromissos e eu não tinha como dar conta de tudo. Para você escrever um livro, você precisa estar 100% ali com a sua mente nisso. E eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, não dá. Não dá, não dá. E Deus me deu condição de fazer. Ele começou a me mostrar que tudo bem se eu não lavar a roupa hoje. Tudo bem se a casa ficar um pouco suja durante a semana. Na próxima semana eu limpo. Né? Tudo bem se eu não lavar a louça do café da manhã. Eu lavo depois do almoço. Tudo bem se hoje a gente só comer batata e nuggets. Só hoje. Sabe? Então, assim, muitas vezes a gente vai se cobrar demais. Vai falar, poxa, mas eu sou uma péssima mãe, uma péssima esposa. Eu sou péssima para cuidar da minha casa. Eu não. Enquanto Deus tem um propósito para você cumprir, uma missão. Quando o Senhor chamou Gideão, né, para lutar à frente do exército, ele precisou parar, malhar o trigo no lagar. Ele precisou de parar de malhar o trigo no lagar. Então, assim, nós temos sim que muitas vezes escolher o que é prioridade naquele momento. O que é prioridade para você hoje? E durante o processo de escrita, eu precisava também ilustrar algumas imagens. Então, esse livro tem algumas ilustrações, muito menos do que eu gostaria, mas temos. Então, eu deixei algumas coisas para poder terminar o meu trabalho. Terminar o meu trabalho. E glória a Deus, porque ninguém ficou magoado nessa história. Eu consegui. Algumas coisas melhoraram. Por exemplo, eu sempre fiquei muito em cima da minha filha na hora da lição de casa, do lado. E eu percebo que hoje ela faz sozinha. Eu não preciso sentar do lado dela. Claro, ela tem uma dificuldade, ela me chama, eu ajudo ela. Mas antes eu ficava do lado e fazendo ela vamos, 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 vamos. E hoje não, ela senta e faz. E se ela tiver alguma dúvida, ela me chama. Eu acredito que isso tenha acontecido nesse processo. Eu nem sequer percebi isso, que eu estava fazendo isso. Então, Deus tem o jeito dele de tratar, né? E nós precisamos muitas vezes dizer, Senhor, eu não consigo sozinha. E um versículo que Deus fala muito comigo, e eu acho que não só comigo, mas com você, vai falar também, com todo mundo, é Isaías 41, versículo 14. O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes e eles virarão pó e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima e o vento os levará e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre porque eu, o Senhor, sou o seu Deus. E você louvará a mim. Então, o Senhor está dizendo aqui na palavra dele que ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece o nosso limite. E muitas vezes nós deixamos de fazer algo que nós sabemos que é da vontade do Senhor por causa da nossa limitação, né? Sendo que ele sabe. Então, cabe a nós dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Não dá. E aí vai vir essa força, né? Ele vai transformar a gente em máquinas de debulhar trigo, que rapidinho resolvem o problema. Isso é incrível. E esse livro, penosamente, foi terminado.
penosamente que eu falo, porque assim, eu tive que lidar com tudo isso. Tive que lidar e muitas vezes abdicar de muitas coisas para poder terminar. E nem parece. Quem vê, parece que eu fiz assim, ó, no estalo, né? Não sabe o processo, não sabe o que aconteceu durante, como foi. Para fazer um livro a gente tem muitos processos, a gente tem que também ter a revisão, tem que ter a diagramação e também tem que ter a ilustração, né, que eu gosto de fazer, porque é algo que está, né, no meu trabalho. Vou mostrar algumas para vocês. Eu vou falar um pouco sobre a história também, né, a história do André. Isso aqui é uma das ilustrações do livro. Quem falou que esse vídeo não teria desenho, né? Essa é uma das ilustrações do livro. E vocês percebem que eu nem dividi com vocês aqui no canal, que seria um bom conteúdo, porque eu não tinha cabeça para desenhar e fazer as ilustrações do livro e ainda gravar vídeo para vocês. Não tinha como, fiquei um tempão sem fazer vídeo, porque realmente não dava, gente. Para minha cabeça eu trabalho diferente na minha cabeça, né? Não é igual, né? Tem gente que faz as coisas assim, numa facilidade, né? Grava conteúdo o dia a dia e tal, numa habilidade, né? E comigo não é assim, infelizmente, né? Não é assim. Esse aqui é um outro que eu adoro, que é a turma toda, o André, né? Esse primeiro, aí a gente tem a Marina, a Lívia, o Caio e a Alice, que são aqui os protagonistas da história. Na verdade, todo o protagonismo está mais na vida do André e da Alice, mas aqui todo mundo aparece muito e cada um tem o seu próprio dilema. E a história se passa em São Paulo, no bairro do Ipiranga, e eles são estudantes de um colégio, do Colégio dos IPs, e esses estudantes vão precisar ali fazer uma amizade para fazer um trabalho em grupo, e o André é totalmente antissocial, não gosta de fazer amizade, ele tem essa ansiedade muito forte na vida dele, que não deixa ele avançar, que não deixa ele ir para frente. E ele escuta uma voz, ele escuta a voz da mãe dizendo: André, faça amizades. E muitas vezes, gente, as vozes não. Eu escutei a voz de Deus. E, como é que foi? Veio aquela voz, oh, né? E muitas vezes é a mãe que diz, é o pai que diz, é o irmão, né? É um filho que fala. A minha filha já falou muito comigo e eu tenho certeza que foi Deus através da vida dela. Então, o André escutou essa voz e obedeceu. E quando ele obedece e começa a fazer as amizades, as coisas, ele se transforma numa máquina de debulhar trigo, sabe? E ele começa a dar espaço para os amigos entrarem na vida dele. E eles encontram, nesse processo todo, que é muito divertido, eles encontram um relógio. Um relógio que os transporta para um outro mundo. E é nesse mundo que eles vão descobrir muito sobre eles mesmos, sobre Deus, né? Sobre nós confiarmos, nós entregarmos, nós nos libertarmos. É uma história divertida, é muito animado, né? Você não para ali, você quer saber o que vai acontecer. Eu já escutei isso de muitas pessoas que leram. Então eu te convido, né, a entender um pouco mais sobre tudo isso que eu estou falando para você hoje, lendo O Tempo Preciso, tá? Ele está disponível no site da Amazon. Você vai lá no site da Amazon, faz a sua compra do e-book e você consegue ler baixando o aplicativo pelo seu celular, com o mesmo login e senha da Amazon, você vai poder ler o livro O Tempo Preciso. Esse livro vai estar disponível impresso em julho, tá, pessoal? É o lançamento dele impresso. Será em julho, na FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã, que será em São Paulo, na Mackenzie, na Universidade da Mackenzie, aqui em São Paulo, em Higienópolis, campus de Higienópolis. Então, assim, você é convidado para estar na feira. Eu consegui a minha vaga na feira, né?
Foi Deus que preparou. E esse livro vai estar disponível para que você leia ele impresso, tá bom? Você pode ir até lá e eu vou autografar para você e tudo mais. Mas se você tiver muita pressa, já compra o seu livro agora por e-book, tá bom? Que também é muito legal de ler pelo e-book, tá no bolso, né? A qualquer hora você consegue ler. E é isso, pessoal. É um processo que Deus tem feito na minha vida que eu não achei que podia. Eu muitas vezes falei, Senhor, não dá, eu não consigo, não vai dar, não consigo. E, e o Senhor diz o tempo todo para nós, eu te ajudo. Eu sei que você não consegue sozinho, eu sei que você não consegue, mas comigo você consegue, eu te ajudo, eu te ajudo. Então, eu não sei o que você está passando hoje, né? Aquilo que está na sua mente hoje. Talvez você não esteja tentando escrever um livro, mas você tem outros processos que você quer vencer. Coloca isso na presença do Senhor e fala, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, mas o Senhor prometeu na tua palavra que se eu me esforçasse, o Senhor me ajudaria. Então, por favor, me ajuda. E tenta aí aplacar essa sua ansiedade, sabe? Tudo bem se as coisas ficarem um pouco para ser feitas, né? Aos poucos você faz. Uma coisa por dia, devagar. Dá prioridade àquilo que precisa ter prioridade. Se a prioridade de hoje for o abraçar o filho, ficar do lado dele, faça isso. Largue tudo e fique do lado do seu filho. Se a prioridade hoje for trabalhar, vá para o trabalho e fique no trabalho. Se a prioridade de hoje é limpar sua casa, hoje isso é prioridade, a gente não tem mais condição. Vá lavar o seu banheiro, vá limpar sua casa. Eu lavo o banheiro aqui muitas vezes e depois eu limpo o resto um outro dia, porque o banheiro demanda muito físico, né? Eu fico sempre muito cansada. E às vezes eu divido a tarefa, né? Eu limpo um cômodo por dia, vou limpando conforme a necessidade. Eu dificilmente pego o dia do faxinão, sabe aquele dia, o faxinão? Não, dificilmente isso acontece, eu não tenho como fazer isso. Então, a gente, principalmente as mulheres, né, elas têm 1000 coisas na cabeça e elas querem fazer todas ao mesmo tempo. Isso é muito complicado. Então, você consegue fazer tudo isso, você consegue, mas não permita que isso te deixe ansioso, te derrube, te frustre, sabe? Não permita, né? Coloca isso na presença do Senhor, diga, Senhor, me ajuda. Vou mostrar aqui para vocês só mais uma ilustração do livro, para que vocês não digam, poxa, esse canal não teve desenho hoje, olha lá. Tá vendo? Essa imagem, gente, é bem legal de eu mostrar, porque assim, eu fiz ela em cima de uma foto, tá? Do próprio Museu do Ipiranga. A escadaria, os detalhes dessa foto são, desse desenho são reais lá do museu. Eu fiz em cima de uma foto. Então assim, como é que eu vou fazer isso, né? Como que eu faço? E Deus te dá estratégia, né? Eu sei que não ficaria a mesma coisa se eu fizesse a olho e Deus foi me dando estratégia. Olha lá, eu vou mostrar para vocês o processo, olha lá. Essa aqui é uma foto, até tá com a minha sobrinha aqui na foto. E eu fui até o museu, olhei, pesquisei, né? Tem todo esse processo de pesquisa do livro, né? E aqui, ó, fui passando por cima mesmo. Tá vendo? Eu fiz os personagens em outra layer, né? E apliquei aqui, tá vendo? É legal também vocês conhecerem esse processo de ilustração. Pessoal, então é isso, tá? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui seu comentário. Me diz se você tá passando por algo parecido, eu vou estar orando por você. Eu sei que muitas pessoas vão ficar chateadas, né? Se eu mudei aqui o foco do canal. Mas eu sei que vai ser bom pra mim e vai ser bom pra você também, tá? Continua aqui comigo então, tá bom? E comenta, se inscreve, dá o seu like.
ok? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Tchau!